Você consegue me responder por que que você acorda às 6 horas da manhã, se seu trabalho só começa às 9? Por que que você é obrigado a passar 2, às vezes 3 horas por dia em pé em um ônibus lotado? Por que que mesmo quando você vai de carro você chega extremamente cansado? Você sabe dizer por que que mesmo com mais via, com mais ônibus e às vezes com metrô, o problema não se resolve? Pois é, nesse vídeo eu quero te explicar exatamente por que que o transporte brasileiro é tão ruim. A gente cresce acreditando que o problema seja a falta de investimento governamental, ou que talvez falte ônibus, metrô, trem, ou que talvez a cidade não foi feita para isso, ou que não foi planejada, ou que talvez é assim mesmo em cidades grandes. Mas se isso fosse verdade, cidades ainda maiores, nas mesmas condições, não funcionariam. E existem cidades nas mesmas condições onde o trânsito funciona perfeitamente bem. Seria muito fácil eu vir aqui e botar a culpa na quantidade excessiva de carros, ou dizer que faltam ônibus ou que falta tecnologias como o metrô. Mas a verdade é que o problema não reside nos meios de transporte. O verdadeiro motivo e o problema reside, na verdade, na centralização. A centralização de poder, de dinheiro, de governo, de empresas privadas, de soluções, de infraestrutura. Tudo isso em um mesmo local. E aí você obriga uma quantidade extremamente excessiva de trabalhadores que não moram naquele lugar a ir àquele local usando os mesmos meios de transporte ao mesmo tempo. Mesmo países como Alemanha, Suíça e Japão, que têm excelentes exemplos de meio de transporte público, esses países não conseguiriam suportar uma carga tão excessiva durante muito tempo. E aqui entra o principal dilema que todo trabalhador tem que escolher. Ou você mora em um cubículo próximo do centro do seu trabalho, onde o aluguel é caríssimo, a alimentação é caríssima, tudo é mais caro, e no final do mês vai sobrar menos dinheiro, e você fica mais dependente do seu salário, mais dependente do seu trabalho. No entanto, você tem mais horas no seu dia, vai ter mais lazer, mais qualidade de vida, mais tempo com sua família. Ou você mora extremamente longe, em uma casa confortável, com mais dinheiro no bolso, no entanto, você perde mais tempo para chegar no trabalho, perde qualidade de vida, perde saúde, perde tempo com sua família. Eu sei exatamente como é. O esforço para você chegar no seu trabalho é quase tão grande quanto o trabalho em si. 50% mais ou menos do seu esforço no dia é só para você chegar e voltar do trabalho. Então você já chega no trabalho extremamente cansado e você volta do trabalho ainda mais cansado. E quando você tem uma rotina tão cansativa assim, competir socialmente, estudar, evoluir, crescer na carreira, procurar novas oportunidades, se torna extremamente mais difícil. E aí você se pega ficando acomodado em um emprego, acomodado com o que você já conhece, com o que você sabe fazer, cada vez mais dependente do seu salário, do seu emprego. E isso vira um ciclo que nunca acaba. Você está sempre cansado, sem motivação para estudar, sem motivação para evoluir, sem motivação para fazer outras coisas e tentar mudar a sua vida, e você simplesmente não consegue parar de sair dessa rotina. Então, quando você estiver se culpando por não conseguir passar naquele concurso, ou que estiver simplesmente desgastado demais para estudar, ou com preguiça mesmo de estudar, lembre-se que talvez você não seja preguiçoso. Talvez você simplesmente não consegue competir em um sistema tão centralizado, onde quem tem muito dinheiro consegue morar perto das coisas, e você simplesmente tem que passar horas do seu dia para simplesmente chegar no trabalho. Um exemplo extremamente claro disso é Brasília. Brasília foi uma cidade que foi pensada e criada. Ela não surgiu do nada nem expandiu sozinha. Ela foi desenhada para centralizar poder. O governo colocou ministérios, poder jurídico, poder executivo, todos no mesmo local. As empresas, claro, aderiram rapidamente, foram para onde tinha infraestrutura, onde tinha segurança. E o resultado, lógico, um trânsito extremamente caótico que nunca se consegue resolver. As cidades satélites em volta viraram apenas cidades dormitório, onde os trabalhadores vão para simplesmente dormir e passar por uma jornada de trânsito extremamente longa para chegar novamente no plano piloto. E o problema simplesmente nunca resolve. Se adiciona vias, se adiciona novas rotas, adiciona viaduto, adiciona diversas coisas e mesmo assim o problema continua extremamente ruim. Exatamente porque a cidade foi desenhada para centralizar poder, centralizar dinheiro, centralizar decisões e centralizar trabalhadores. Mas não podemos vir aqui dizer que o transporte no Brasil simplesmente não funciona em lugar nenhum. Existem lugares onde o transporte realmente funciona, onde os trabalhadores têm mais qualidade de vida. No entanto,
essas cidades funcionam por outros motivos, não pelo que você acha. Não é porque tem mais ônibus, não é porque tem mais tecnologia, não é porque tem mais incentivos governamentais. Os motivos, na verdade, são outros. E isso é muito importante porque ajuda a gente a entender exatamente o real motivo que torna a vida do trabalhador tão difícil. Nas cidades no Brasil onde o transporte realmente funciona, funcionam não porque alguém veio e resolveu o problema, não porque alguém interviu a tempo, mas porque, em geral, essas cidades não têm polos extremamente centralizados, elas nasceram de uma forma, às vezes, regional e não nacional, e elas funcionam porque não concentra tanto trabalhador em um mesmo local. E se a gente olhar para o contexto internacional, Alemanha, Japão, Suíça, esses caras têm algo em comum, a descentralização. Mas eles não descentralizaram porque eles viram que seria um problema no trânsito, ou porque eles eram bonzinhos e queriam tornar a vida melhor do trabalhador. Eles descentralizaram porque eles foram obrigados. Obrigados em que sentido? Se você concentra todo o seu poder governamental, todo o seu poder financeiro, todo o seu sua máquina estatal, tudo em um único local, você corre um risco extremamente grande, que é as guerras. As guerras são capazes de destruir cidades, bombas, tudo isso se torna uma vulnerabilidade se você tem algo centralizado. Se você descentraliza essas coisas em vários polos com uma certa distância, você garante que mesmo se um deles cair, você não para o país por completo. Então, como uma medida de estratégica em guerras, esses países pensaram primeiro na descentralização, e o transporte veio como consequência para ligar esses polos. Mas e o Brasil? Por que que o Brasil não descentralizou? O Brasil não descentralizou porque é mais fácil centralizar. O Brasil não passou por guerras, não passou por esse tipo de situação. Se você centraliza, você consegue resolver os problemas mais fáceis. Você não precisa trazer infraestrutura para vários locais. Você não precisa ter um meio de transporte eficiente para conectar esses polos. Você simplesmente centraliza tudo e fica tudo mais fácil. Então, para quem tomou as decisões, foi muito melhor. E quem é que paga a conta? Você. Você que vai trabalhar todo dia, você que não tem dinheiro para comprar uma casa perto do centro, você que passa por trânsitos excessivos todos os dias. O seu chefe não, o seu chefe tem uma casa lá próximo lá do centro. Você não. E para as empresas levarem suas empresas para lugares que não têm infraestrutura, não têm segurança, é muito pior. Então as empresas acabam que elas decidem se juntar onde já tem poder, onde já tem essas coisas. Um exemplo disso é São Paulo. São Paulo foi um pouco diferente. Não foi o governo que levou a centralização. A centralização veio do poder, do dinheiro. Ali tinha dinheiro, e aí o governo levou infraestrutura, levou poder governamental, levou infraestrutura e pronto. E aí tá ali mais um centro, mais um polo. E aí quem mora longe, quem mora nas cidades mais longe, tem que ir todo mundo ir lá para o mesmo lugar, no mesmo horário. E aí você tem um transporte totalmente ineficiente. Então, da próxima vez que você estiver em pé num ônibus, naquela via interditada durante 3 horas em pé, lembre-se que você simplesmente está pagando a conta do que era mais conveniente. Para você? Não, para os outros. Para o seu chefe que mora próximo do trabalho, e tem tudo em volta dele, tem cinema, tem segurança, tem infraestrutura, tem todas as empresas próximas para resolver todos os problemas deles. E dos governantes que estão todos lá, tem toda a máquina estatal bonitinha, eles vão até de helicóptero trabalhar. Então, você simplesmente está pagando a conta do que é mais conveniente para os outros. E como resolver esse problema? Simplesmente é muito difícil. Não adianta a gente enfiar carro, enfiar metrô, enfiar várias coisas. A gente precisa mudar o paradigma e entender que a verdadeira solução é a descentralização, é começar a criar vários polos e dividir a carga da onde os trabalhadores têm que ir todo dia no mesmo horário.